Agora vamos aqui descobrir comigo todas as transformações que os Saiyajins já sofreram no anime de Dragon Ball e como essas transformações ocorreram, porque nem todas foi espontâneas não. Mas antes disso, já deixa seu like e se inscreve aí no canal se você gosta de conteúdo sobre animes assim. Começando pela primeira transformação no anime, Ozaru. Mais conhecido como Macacão, Ozaru apareceu pela primeira vez e nem mostrou no anime, sendo que o Gokuzinho foi quem se transformou nele. Mas logo depois a gente consegue ver realmente o Goku de fato se transformando no macacão e ficando pistola e regaçando geral. E essa transformação é muito importante no anime, porque era com ela que os Saiyajins faziam toda a cagada que eles faziam no universo. Porque os caras simplesmente, além deles mesmos já serem fortes na sua forma base, os caras chegavam em qualquer planeta e quando eles queriam destruir a porra toda, simplesmente eles saíam se transformando em macaco e arregaçando geral sem se preocupar com nada. Eu acho que alguns deviam ficar conscientes, outros não. E para obter essa transformação, o Saiyajin ele tinha que ver uma lua cheia. Era em referência ali ao lobisomem. Ou então ele tinha que receber muitos raios Bloods. E era possível fazer uma técnica que jogava um negócio lá no céu que o Vegeta fazia e basicamente virava uma lua artificial para ele virar macaco na hora que ele quisesse. Mas infelizmente essa transformação meio que foi cancelada aí por Dragon Ball para sempre. Eu particularmente espero que um dia volte. A transformação do Ozaru, todo mundo que tinha cauda acho que já chegou a se transformar algum dia, que era Vegeta, Goku, Gohan, inclusive Goten, Trunks. Os outros que vieram ali depois do menino de Goku e Vegeta, nenhum veio com cauda, né? Porque, não sei, talvez a genética que não veio tão forte assim de Saiyajin. Inclusive, talvez explique porque que Gohan sempre teve tanto mais potencial do que os outros. Super Saiyajin 1, outra transformação protagonizada pelo Gokuzinho Sama. Pelo menos até onde a gente sabia, né? Depois saiu um filme aí que realmente o primeiro Super Saiyajin foi o Bardock. Lá que ele tinha sobrevivido àquele golpe do capeta de Freeza e acaba encontrando o pai ou é o vô, sei lá. Não era o pai não. Era alguém lá da raça de Freeza que tava perturbando outros cabinhas lá e ele acaba se transformando no Super Saiyajin pra derrotar esse filho da mizenga. Eu só não lembro agora se essa porra é oficial ou se é filler. Mas bem, na época pelo menos, pra você se transformar em Super Saiyajin 1, você tem que ficar muito puto. Inclusive Goku consegue essa transformação quando Freeza regaça Kuririn na frente dele, que era seu melhor amigo basicamente ele. Super Saiyajin 1 hoje, até quem não era Saiyajin, eu acho que já devia estar se transformando. Super Saiyajin Ultra. Essa foi a transformação quando os Saiyajins se deixaram seduzir pelo suco. Sim, meus amigos, praticamente todos os Saiyajins ali, os principais, Goku, Vegeta, Trunks, da época de Cell ali, eram fake Neri. Do nada, do fucking nada, os caras viravam bodybuilder, meu amigo. Deixando as brincadeiras de lado, a transformação se baseava em os caras ganhar uma força bruta imensa, ganhando altos músculos de uma hora para outra. Mas porém, entretanto, todavia, como o mundo não é só flores, essa transformação diminuía e muito a velocidade dos usuários. Sendo que, de fato, quem chegou a lutar com essa transformação primeiro foi o Trunks e depois o Vegeta. E essa transformação especificamente era obtida com muito treinamento. Super Saiyajin 2. Como todo fã de Dragon Ball bem sabe, essa transformação foi protagonizada por Gohan, que em toda a saga era meio que construído como o personagem prometido, e na saga de Cell meio que foi o ápice do personagem, quando ele finalmente e em primeiro colocado consegue se transformar em Super Saiyajin 2. Mas você acha que a primeira vez que Gohan conseguiu se transformar em Super Saiyajin 2 foi ali na luta contra o Cell? Nananina não. A primeira vez que Gohan se transformou em Saiyajin 2 foi na sala do tempo treinando com Goku. Então podemos dizer sim que a transformação de Super Saiyajin 2 não necessariamente acontecia só quando você ficava putaço. Na verdade nem a do 1. Isso foram as primeiras vezes que elas apareceram. E com certeza ficar puto acelerava essas transformações aparecerem. Mas o Gohan de fato conseguiu ela com muito treinamento e o seu próprio potencial de poder de luta. Mas claro que ele só aperfeiçoou e conseguiu ficar nessa transformação por muito tempo depois de ficar putaço com ver o Cell regaçando um amigo dele. O Super Saiyajin 2 foi atingido basicamente por quase todo mundo. Super Saiyajin 3, uma das transformações mais icônicas de Dragon Ball, que obrigatoriamente você tem que raspar a sobrancelha para você conseguir fazer, protagonizada por Gokuzinho-san. Ela acontece na saga de Buu, quando todo mundo tava apanhando pro gordinho, que era forte pra caramba. Gokuzinho chega lá, meu amigo, e surpreende todo mundo, mostrando a sua transformação Super Saiyajin nível 3, que ninguém tava esperando. Que inclusive parou o mundo, que foi logo naquele dia lá que os cabas tacaram os aviões naqueles prédios lá dos Estados Unidos. Coisa que ninguém nunca vai esquecer. A transformação do Goku com aquele sinalzinho da Globo
desgraçado. E eu fiquei lá, pô, acho que eu fiquei mais de 1 hora esperando o anime voltar e aquele diabo daquela notícia acabar. E essa transformação também foi obtida basicamente com muito treinamento do Goku lá no outro mundo. Essa transformação só foi atingida até hoje no anime por Goku e Gotenks, que era a fusão do Goten com o Trunks, né? Super Saiyajin 4. Jovem gafanhoto, você achou que eu não ia falar da melhor transformação do Goku? Sim, pra mim essa é a melhor transformação de todo Dragon Ball. Também quem conseguiu fazer ela pela primeira vez foi Goku, como sempre. E ela foi a primeira transformação que foi conseguida de uma maneira diferente das outras. Porque Goku, para conseguir ela, teve que se transformar num macaco do capeta que tava arregaçando todo mundo. E como nós lembramos bem, Goku nunca se transformou num macaco consciente, só Vegeta na época dele. Só que com a ajuda da nossa queridinha Pan, eu gostava da Pan, o vovozinho Goku recupera sua consciência e ao estar transformado no macacão e consciente, ele acaba retornando à sua forma básica de humano, porém na sua evolução Super Saiyajin nível 4, que era basicamente a força do Ozaru dourado, comprimida e controlada pelo Saiyajin, condensando assim o Super Saiyajin nível 4. Mano, que transformação! E você aí, o que você achava da transformação do nível 4? Transformação essa que até hoje só foi atingida por Goku e Vegeta, além do Gogeta, né? Super Saiyajin God, voltando ao canônico, o Super Saiyajin God acontece na saga onde Bills aparece. E os caras, para inventar uma transformação que pudesse chegar perto das habilidades do Bills, que todo mundo tava apanhando, descobrem essa transformação que só era possível juntando as energias de vários Super Saiyajins focada em um só. Então, como sempre, a galera escolhe Goku e ele acaba sendo o primeiro a se transformar no Super Saiyajin God, que diferente dos outros Super Saiyajins, realmente era baseado em energias divinas. Então podemos dizer sim que aquela era uma transformação divina. Algum tempo depois o Vegeta acaba alcançando essa transformação também. Então fica os dois aí com ela. Super Saiyajin Blue. Essa transformação, apesar de ser ligada ao Super Saiyajin God, ela depois que você já conseguiu atingir a transformação God, a Blue era basicamente atingida com muito treinamento. E, como ninguém esperava, foi atingida primeiramente por Goku. E em alusão ao Super Saiyajin normal, o Super Saiyajin Blue basicamente era como se fosse o Super Saiyajin normal de um Saiyajin, só que referente ao Super Saiyajin God. Era, digamos, o nível 2 do Super Saiyajin God. E ela também foi atingida por Goku e Vegeta, que sempre vinha no percalço ali de Goku, né? Instinto superior. Ah, Renato, mas isso não é uma transformação. De fato, o instinto superior ele é meio que uma técnica e não uma transformação em si. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente vê, e é claro no anime, que o Goku, sim, meio que se transforma ao usar essa técnica. A cor do cabelo dele muda, o zóio dele fica branco, fica uma aura diferente. É basicamente uma transformação do Goku. E esse instinto superior, ao contrário de todas as outras transformações que só deixam o usuário muito mais forte, muito mais rápido, ela tem uma utilidade diferente. Ela faz com que o usuário consiga se mover sem pensar. Então é diferente de simplesmente aumentar a sua velocidade, porque você consegue se desviar das técnicas sem ter que pensar, e a velocidade do pensamento, jovem gafanhoto, é muito alta. E para atingir essa técnica, meio que o lutador ele tem que estar em um nível de artes marciais muito elevado e um nível de concentração também estratosférico, que não depende necessariamente só de muito treinamento, depende de outros fatores. Talento com certeza é um deles. E no anime quem tem essas transformações é o Goku, os anjos em geral, o Bills e mais uma negadinha aí, talvez. A transformação do Ultra Ego. Essa transformação foi basicamente a transformação que o Vegeta inventou para poder acompanhar o Goku, porque ele viu que o instinto superior não era para ele. Tem uma hora lá que ele tá tentando se concentrar, não consegue porra nenhuma, quer meter pros outros. Então, para poder acompanhar o Goku, o Vegeta pede ajuda ao Bills e, baseado no poder de destruição do deus da destruição Bills, o Vegeta consegue essa transformação do Ego superior, que vamos convir é muito boladona. Vegeta fica monstruoso com aquele cabelo meio que roxo, sem sobrancelhas também, e diferente também das outras transformações, em vez de simplesmente dar muita força e muito poder ao seu usuário, ela também tem uma peculiaridade assim como o instinto superior. Vegeta fica muito mais forte
quanto mais ele apanha. Claro, os Saiyajins por si só já tem essa habilidade, só que digamos que essa transformação upa essa habilidade pra caralho. E o Vegeta estando nela, meu amigo, pra você matar ele, você tem que matar ele de uma vez por todas. Se você esbagaçar ele e esse bicho ficar vivo, pode cuidar que vai vir porrada. Kaioken. Ah, mas o Kaioken não é uma transformação Saiyajin. Mas foi um Saiyajin que usou, o Gokuzinho. Pelo menos que a gente viu no anime, né? Essa é uma transformação que o Goku aprendeu lá com o Senhor Kaiô. E que aumentava o poder e a velocidade do Goku em algumas vezes, dependendo do nível da transformação. Que a gente já viu o Goku usando o Kaioken não sei quantas vezes, o Kaioken trocentas mil vezes. Só que diferente dos Super Saiyajins e de outras transformações, o Kaioken ele exigia muito do corpo do usuário. E causava danos, dependendo da habilidade do usuário com essa técnica. Então depois que os cabas descobriram os Super Saiyajin, meio que eles abandonaram essa técnica do Kaioken, que retornou muito tempo depois com o auxílio da transformação Blue, que por algum motivo conseguiu também usar o Kaioken junto, e assim dar um up legal na transformação. Gohan Místico. Essa era a transformação exclusiva do Gohan, que era basicamente liberar o poder que já tinha dentro do Gohan. E apesar da gente ter conhecido ela de fato no Dragon Ball Z, quando o Gohan tava treinando lá com o Supremo Senhor Kaiô velho, e depois ele para arregaçar o Majin Buu lá embaixo, na verdade a gente já tinha visto algumas aparições dela enquanto o Gohan ainda era pequeno. Por exemplo, quando ele dá a cabeçada no Raditz, que do nada um moleque daquele tamanho fica mais forte do que um Saiyajin super treinado e muito poderoso que tava descendo o cacete no Goku. E quando o Gohan, quando também era pequeno, começa a dar umas leves mãozadas na cara do Freeza. Que a gente não precisa nem discutir a potência que era o Freeza naquela época. Mirai Trunks. A gente não tem tantas informações assim sobre essa transformação, mas que ela é boladona, ela é muito boladona. E no anime, canonicamente, ela é demonstrada quando o Trunks está enfrentando o Black. E como ela é atingida, a gente não tem tanta informação assim, mas muito provavelmente é misto de raiva com treino. Super Saiyajin Rosé. Foi a transformação que o Goku Black conseguiu atingir e basicamente foi uma transformação que ele atingiu com inveja do Goku, que tinha a transformação Blue. Então, meio que pra imitar o Goku, que ele era uma imitação do Goku, ele faz essa transformação Rosé aí, que igual às outras dá mais poder pra ele. Lendário Super Saiyajin Berserker. Uma das melhores transformações também de Dragon Ball é a transformação do nosso amiguinho Broly, boladão, sem freio. Mas, porém, entretanto, todavia, canonicamente, a primeira pessoa que mostrou essa transformação foi a Kali, que era aquela grandona lá no Torneio do Poder. Eu, particularmente, não gostei muito dessa transformação nela, não. Uma mulher boladona daquele jeito, ficou meio estranho. Mas, fazendo referência àquela época, ao Broly que ainda não tinha sido confirmado, foi legal. Foi estranho, mas foi legal. Agora, meu amigo, quando o Broly Boladão volta, aí a gente vê essa transformação no nível hard que ela tem que estar. Onde somente a transformação do Gogeta Blue, que era naquela época ali o nível máximo que os caras podiam atingir, conseguiu lutar de pau a pau com o Broly, assim, conseguindo derrotar ele mais ou menos. E essa transformação meio que não pode ser atingida normalmente. O cara tem que ter um talento pra ela. E por fim, o Gohan Bestial. Foi a transformação mais sem noção que eu já vi de Dragon Ball. Foi a transformação que os cabas tiraram da bunda pra poder o Gohan acompanhar o Goku lá no instinto superior e o Vegeta no Ultra Ego. E pra conseguir ela, os caras simplesmente tiveram que fazer um roteiro merda, onde os caras trazem um céu totalmente sem carisma, mongoloide, que não sabia nem falar, gigante, que dá um trabalho assim pra galera que simplesmente não assustou ninguém, que finge matar o Piccolo, porque nem matar matou. Daí por causa disso o Gohan fica com raivinha e consegue essa transformação e sai de um cara que tava no máximo ali no Mystic Gohan, que não chegava perto das transformações desses caras, nem do Blue, e vai pro nível instinto superior do nada. Mas assim, em questão de design, é uma transformação legal. Então, rapaziada, essas foram todas as transformações dos Saiyajins de Dragon Ball. E aí, você? Lembra de mais alguma? Será que eu esqueci de alguma transformação aí? Deixa nos comentários.